Vamos receber aqui, então, mais um candidato, Augusto Morelli. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui e agradecer de antemão essa oportunidade. Tá ótimo. Você é candidato a deputado distrital, você quer contar um pouco da sua história, né? De onde você veio, o que você já fez aqui na vida pública no DF? Ah, com certeza. Eu acho que é importante, né, a gente ter um pouco dessa retrospectiva para as pessoas entenderem como a gente chegou até aqui, né? Eu sou servidor público federal há 20 anos, eu vou completar agora em novembro, 20 anos de serviço público. Eu sou analista ambiental do IBAMA. Durante esses 20 anos, eu assisti os vai e vem das várias tentativas que houveram de reformas administrativas, enfim, de todo esse contexto que já duram aí décadas, de uma indefinição do papel do Estado brasileiro, a despeito de nós termos uma Constituição onde essas questões estão bem claras. Entretanto, nós ainda estamos ao sabor de governos e não ao sabor ou a serviço do Estado. E na minha carreira, entre outras coisas, me marcou muito a questão do assédio institucional e do assédio moral, ainda muito pouco combatido no serviço público, embora seja um tema recorrente dentro das esferas federais, estaduais, municipais. E, na verdade, é essa luta pelo servidor público e, principalmente, contra o assédio institucional e o assédio moral que me trouxe à condição de candidato. Candidato, o que você vê hoje que o Distrito Federal precisa mais? Assim? Qual é, dentro dos seus projetos, suas propostas de campanha, né? Qual é o foco que o senhor quer trabalhar? Bom, nós estamos num ambiente, né, num ambiente econômico extremamente terrível, e a minha pauta é uma pauta que não é necessariamente a pauta prioritária da população do DF, no sentido de que hoje nós temos uma questão muito grave da fome, da miséria, do crescimento da população de rua. Entretanto, eu acredito que há outras necessidades paralelas e não menos importantes que devem estar também no radar e no olhar dos eleitores, né? Portanto, eu tenho uma candidatura genuinamente ambiental, porque o Distrito Federal também sofre com as questões ambientais, como de resto todo o país. E, nesse aspecto, a gente tem aqui uma cidade ainda muito preservada em termos de parques, jardins, entretanto, muito assediada pela questão da grilagem. Vivemos uma questão de insegurança hídrica permanente no Distrito Federal. Se nós lembrarmos de 2017, né, que foi a última seca prolongada que nós tivemos, e praticamente todos nós tivemos que nos submeter a um racionamento de água, de forma que essas questões ambientais, embora elas estejam ligadas a todas as outras questões econômicas e sociais, por conexões que nem sempre as pessoas conseguem entender, eu me coloco, na verdade, como um candidato ambientalista e defensor do serviço público de qualidade. Você acredita que, assim como a gente está debatendo aqui, né, na Câmara Federal, no Congresso, tem uma bancada na defesa do serviço público? Você acha que também nas câmaras, né, distrital, aqui no caso do Distrito Federal, nas câmaras legislativas, nos estados, é importante também se formar, né, uma bancada de deputados que façam essa defesa pelo Estado e pelos serviços públicos? Não tem a menor dúvida, né? Eu fui precedido aqui do deputado professor Israel, amigo e, para mim, um dos maiores expoentes na defesa dos serviços públicos, né? Se nós lembrarmos da sua carreira, ele iniciou a sua carreira como político na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E, para mim, em particular, no caso específico da pauta ambiental, é importantíssimo que a gente ocupe todos os espaços de poder, né? E, na verdade, embora a FONACAT, os órgãos e as entidades ligadas ao serviço público tenham quase sempre um foco muito, praticamente, né, exclusivo no serviço público federal, mas os problemas que afetam o serviço público federal afetam de igual maneira os serviços públicos na esfera estadual, distrital, no caso de Brasília, e municipal. Então, são pautas que, na verdade, dizem respeito a todos os servidores públicos, seja qual for a esfera que eles atuam. Portanto, para mim,
a conquista de uma cadeira na Câmara Distrital do Distrito Federal é mais um espaço de voz, de escuta e de luta por esses anseios que estão muito bem explanados na carta aqui da FUNACAT. Aproveitando que o senhor comentou aqui sobre a nossa carta, tem algum ponto específico que o senhor gostaria de citar, que se identificou ali mais com o documento? Bom, eu como servidor público me identifico com todos eles, né? Mas eu vou falar do último ponto, que se não me engano é o 16º, não é? Que é o assédio institucional e o assédio moral no serviço público. Eu vivi essa realidade por pelo menos 3 vezes, né? E sei como é difícil você silenciosamente, porque, infelizmente, o assédio institucional e o assédio moral, muitas vezes, antes de tudo, ele cala o servidor, né? Ele não só lhe assedia moralmente, como emocional e psicologicamente também, né? E você não tem a quem recorrer quando você está submetido a um processo avassalador, que é o assédio moral, e um processo destruidor, que é o assédio institucional. Então, eu acho que essa pauta é uma das mais relevantes, embora eu reconheça que todos os princípios explanados na Carta estejam muito alinhados com as necessidades e os anseios dos servidores públicos. Borelli, aproveitando a sua pauta, que você falou que é mais ambientalista, né, na defesa ambiental, nós temos aqui em Brasília a Flona, né, que é a Floresta Nacional, e há um projeto aí para se diminuir um pouco do espaço, né, dali. Em Brasília tem acontecido muito isso, né, a gente tem espaços maravilhosos, né, ambientais, o pessoal pedalar, que hoje está na moda aqui, né, pedalar, aproveitar, caminhar. O que você acha dessa questão em si? Brasília está caminhando para o caminho certo ou o caminho errado, perdendo seus espaços, suas florestas? Olha, um estudo recente, conduzido pela Funatura, identificou no Distrito Federal 110 áreas públicas de conservação, entre parques distritais, APAs, né, áreas de proteção ambiental, áreas de lazer. E um dado muito interessante, 93% do território do Distrito Federal é protegido por lei. Entretanto, essa proteção ela se dá quase que exclusivamente no papel, porque essas áreas estão, de fato, desprotegidas, e não é por acaso que a grilagem é um dos piores e mais graves problemas do Distrito Federal. E o que aconteceu, como você citou e agora, a questão da Flona, né, é que se deixou, por muitos anos, que a ocupação clandestina daquele espaço fosse não só acontecendo, mas expandindo paulatinamente, e depois de uma canetada você faz aí praticamente um recorte naquela unidade de conservação e destina parte dela à regularização fundiária, mas quem ganhou de fato com aquilo? Foi aquele que provocou aquela grilagem lá no início, vendeu os terrenos, e o governo, no governo distrital, no caso, né, embora a Flona seja da esfera federal, o governo distrital vai ser aquele que vai ter que arcar com os custos de urbanização, de eletrificação, todos os equipamentos urbanos necessários, saneamento, essa coisa toda, sendo que, na verdade, aquele que foi o loteador clandestino e que ganhou muito com a venda daqueles terrenos ilegais, saiu ileso desse processo e saiu, provavelmente, muito rico. Entendi. Agora, se Augusto, fora essa questão também ambiental, o que você acha que o Distrito Federal está mais carente também? É saúde, é educação, é segurança pública? Tem algum outro ponto que dentro do seu mandato você vai ter um olhar mais direcionado? Olha, é impossível, né, e também não seria justo que eu me detivesse apenas nas questões ambientais, né? As questões ambientais, para mim, são mais ou menos um norteador daquilo a que eu me proponho fazer, mas eu não posso me esquecer das outras questões que afligem a população. E vou trazer aqui para vocês uma questão que é muito pouco debatida nesses anos eleitorais, nessas épocas, né, em que todo mundo está expondo suas ideias. Eu tenho não só analisado, como discutido com muitas mães, a questão das creches aqui do Distrito Federal. É um déficit enorme de creches. E isso diz respeito e dialoga muito com a questão feminina. Porque se o trabalho feminino hoje não só um direito, mas quase que uma escolha da maioria das mulheres, essa escolha e esse direito estão tolhidos na medida em que ela encontra muita dificuldade para deixar os seus filhos num local seguro
enquanto ela vai trabalhar. Então, só para você ter uma ideia, aqui na região do São Sebastião, aqui muito próximo da gente, né, a fila de espera, a proporção na fila de espera por vagas em creche é de 50-1. Ou seja, nós temos, então, que construir ou ter 50 vezes mais vagas do que é oferecido hoje na rede pública de creches. Então, esse é um tema muito caro, que eu abracei. E um outro tema, e diz respeito aí à segurança hídrica do Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma sensibilidade a questões de água muito grande, pelas suas questões geográficas, suas questões populacionais, e há um risco muito severo de termos uma nova seca no ano de 2023, em função do fenômeno do El Niño, que está de volta, assim como esteve presente no episódio de 2017. Então, há que se pensar muito na segurança hídrica do Distrito Federal, e nesse aspecto eu não vejo nenhuma ação preventiva ou uma ação de mitigação dos problemas hídricos que nós vamos ter no futuro muito próximo. Obrigada, Morelli. Você quer falar um pouco mais sobre a sua experiência também dentro da área pública mais uma vez, encaminhar, claro, para o seu pedido, as suas considerações aí junto aos nossos participantes que nos acompanham pelo canal do Fonacate no YouTube ao vivo e também pelas redes sociais das nossas afiliadas com transmissão cruzada no Facebook. Fica à vontade, se quiser acrescentar mais alguma coisa, mais algum ponto. Sempre é necessário acrescentar, porque o tempo, embora ele seja generoso, mas ele é rápido e passa muito depressa, né? Bom, eu gostaria de mandar uma mensagem para os nossos colegas servidores públicos das várias esferas, no sentido de que é normal que, nessas épocas de eleições, as nossas atenções estejam voltadas para a eleição presidencial, para a eleição do Congresso Nacional, mas muitas vezes nós relegamos para o último momento. Às vezes a gente nem presta atenção nos candidatos a deputado distrital. Mas nós temos que lembrar que o Distrito Federal é a nossa casa, é onde nós moramos. E a gente também quer lembrar que nessa questão toda, principalmente no aspecto não só da questão ambiental, como também da questão do servidor público, é importante aquela máxima de você agir local e pensar global, né? Então, nós precisamos de começar a fazer esse trabalho em pequena escala, garantirmos que no microcosmo em que nós vivemos, as coisas estejam funcionando de forma adequada e satisfatória, para que depois a gente possa replicar com sucesso as políticas que nós desejamos e que, na verdade, vão convergir lá na frente com os desejos que a gente muitas vezes expressa nas urnas, junto aos candidatos a deputado federal e ao governo federal, esquecendo muitas vezes que isso se inicia nas câmaras distritais ou nas assembleias legislativas dos estados. Morelli, você tem rede social? Quer deixar seu Instagram também, para quem Sim. quiser acompanhar? Minha rede social, eu estou em todas, embora seja difícil dar conta de tudo, né? Mas vocês vão me encontrar no Instagram, Augusto_Morelli, e a partir dessa aí vocês conseguem acessar todas as minhas outras redes. Muito obrigada, Morelli, pela atenção, pela participação, e nós desejamos sucesso aí na sua campanha, né, na verdade, né, no seu trajeto, e boa sorte. Muitíssimo obrigado, agradeço esse espaço e parabenizo a vocês por essa iniciativa. Poucas organizações estão tendo esse cuidado de ouvir os candidatos e acho isso que não só fortalece a democracia, como também fortalece a luta do servidor público por melhores serviços, melhores condições, porque é no palco das assembleias, das câmaras, em que essas discussões são efetivamente definidas. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.